Boa tarde, devia ter contado 3, viu? Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao assunto, né? Estamos vendo sobre pré-história e fazer aquela revisão, né? Vimos sobre o tempo cronológico, vimos também sobre o tempo histórico, né? Vamos ver aqui a divisão do tempo histórico. Olha aí, a história ela pode ser dividida, a história em quadrinhos, né? A comparação. A história pode ser dividida em quantas partes? Sim. Alguém lembra? Só pessoas. Idade média, idade contemporânea. Moderna e contemporânea. Muito bem. Chega no olho. Então, qual é a primeira parte da história que você acabou de falar aí? A pré-história. Então tá aqui. Pré e a história do Homem-Aranha que é pré-história. A pré-história é um período de tempo que começa há 2 milhões de anos, 2 milhões, né? E vai até 3.000 anos antes de Cristo. Deu para entender? Então, a pré-história é a primeira época do tempo histórico, certo? Começa há 2 milhões de anos e vai atrás, e vai até 3.000 anos antes de Cristo. A pré-história pode ser dividida rasgou a história. Pode ser dividida em quantas partes? 2. A primeira é paleolítico. Paleolítico, entendeu? Paleolítico, certo? Ou também pode ser chamado de idade da pedra lascada, certo? O outro período é o neolítico, ou seja, neolítico, ou idade da pedra. O que está fazendo aqui? Polido, então. Idade da pedra polida. Pronto, deu para entender isso aí? Então a pré-história, nesse período aí que vai de 2 milhões de anos até 3 mil anos antes de Cristo, é dividido em 2 partes: paleolítico, ou idade da pedra lascada, e o neolítico, ou idade da pedra polida. Como as pessoas viviam no paleolítico? Olha aqui, ó. As pessoas viviam em meio à selva. Não tinham casas como hoje. E a sua sobrevivência estava ligada a isso. Havia uma divisão. Homens faziam o que para sobreviver? Caçavam. E as mulheres? Coletavam. Colher quando você planta. As pessoas coletavam. As mulheres iam buscar em meio ao ambiente, em meio à floresta, o que? Frutas, ovos, raízes. Aí, no final do dia, tudo era reunido e dividido igualmente. Ok? Todos os dias as pessoas faziam isso. Os homens iam caçar e as mulheres iam coletar. Porém, chegava um momento que a comida acabava. Olha, acabou a caça, acabou a fruta, comeu a banana, já era. Então, acabada a comida, como eles não criavam animais e nem plantavam, o que eles tinham que fazer? Ir embora. Pegavam tudo que ele tinha, aqui, ó, o cacetete dele, a lança, e tá indo embora. Tchau, tchau, amor. Né? Então as pessoas tinham um lugar certo para morar? Não. O que fazia com que as pessoas ficassem mudando de lugar? A falta de comida. Então, como as pessoas não tinham um lugar certo para morar, estavam sempre indo de um lugar a outro quando acabava a comida, essas pessoas, elas eram nômades. As pessoas eram nômades. O que são nômades? São pessoas que não têm lugar certo para morar. Então, onde é que essas pessoas moravam? Moravam em cavernas, em pequenas cabanas feitas de palha, coisa improvisada. Porque o lugar que eles iam morar era permanente? Não. Era temporário. Ia mudar de acordo com o quê? De acordo com o quê? A falta de comida.
Se tivesse comida, eles estavam lá. Quando acabava a comida, eles iam embora. Então eles eram nômades. E assim eles viveram por muito tempo. E, inclusive foi no Paleolítico que o ser humano ele aprendeu a produzir o fogo. Como assim? As primeiras formas de obter fogo, né, para poder iluminar, preparar comida, se proteger de animais, era através de raios. Raios provocavam incêndios e esses nossos ancestrais iam lá e pegavam esse fogo. Lógico que não era com a mão, né? Graveto alguma coisa. Com o tempo eles desenvolveram duas maneiras de produzir o fogo, para não precisar dos raios. Que era o que? Batendo uma pedra na outra e esfregando uma madeira na outra. Por quê? Quando você vê que uma coisa bate na outra, são uma faísca, então eles colocavam uma palha, alguma coisa seca perto, para poder pegar fogo. E aqui, observe que se você passar uma mão na outra, a mão vai esquentar, certo? Lembrando que essa época, que o Paleolítico é chamado de idade da pedra lascada, porque as ferramentas eram feitas lascando uma pedra na outra. Está aqui essa ponta de lança, eles batiam uma pedra na outra, eram pedras especiais, de um material chamado sílex, que era bem resistente. Então eles pegavam essas lascas e faziam as suas ferramentas. Certo? Deu para entender o Paleolítico? Essas pedras, qualquer pedra é só pedra de xixi. Não, para as armas era o sílex. Para aqui podia ser qualquer pedra, porque o objetivo era provocar faísca. Agora, por exemplo, essa pedra de seixo, o nome é seixo, não é xeixo não, seixo. Ela não daria certo para fazer isso, porque você pode perceber que quando você bate uma pedra dessa não, ela se quebra todinha, né? Já não dava certo para fazer essas armas aqui. O material era uma pedra específica chamada sílex, ok? Há 10 mil anos antes de Cristo, o mundo passou por uma mudança. A temperatura do mundo começou o quê? A esquentar, certo? E nessa época, até essa época aí, o mundo passava por uma época chamada Era do Gelo. Muito bem. Sabe que bichinho é esse aqui? Um pinguim. Quando tá vendo aqui, ó? É um pinguim. O pinguim não vive no gelo. O pinguim não vive no gelo. Aí tá esquentando aqui, ó. O golfinho tá com calor, ó, o sol pingando aí. Então, há 10 mil anos antes de Jesus Cristo, a temperatura do mundo começou a aumentar e alguns animais que eram adaptados ao clima frio, como o mamute, o bisão, que era a principal fonte de caça dos nossos ancestrais. Esses grandes animais começaram a fazer o quê? Morrer, começaram a desaparecer. Então a oferta de carne, né, que abastecia eles, começou a desaparecer. Eles começaram a passar o quê? Fome, começaram a ficar com fome. E buscaram outras maneiras de sobreviver. Aí, esses nossos ancestrais, né, inventaram duas coisas. Com a letra A, isso aqui representa o quê? A enxada com a letra A é o quê? Quem trabalha com enxada é o quê? Agricultor. Agricultor. Então, há 10 mil anos antes de Cristo, sem essa oferta de carne, os nossos ancestrais buscaram outra forma de se alimentar, certo? E encontraram uma solução inventando a enxada, a agricultura. A agricultura, a enxada vai ser objeto usado na agricultura, vai inventar a agricultura. Isso daqui, o que é isso? Não, isso daqui, o que é isso? É um cajado. Quem é que usa isso daqui? O pastor. Então eles inventaram o quê? O pastoreio. Viu? Os objetos de pedra continuaram sendo usados. Essa enxada aqui, alguns objetos podiam ser feitos de pedra, agora não seria mais pedra lascada. Eles observaram que uma maneira de deixar a pedra mais afiada seria polindo. Não ia usar
usar lógica nem usar máquina, né? Como essa aqui, né? E eu esfregar uma pedra na outra, e geralmente usando água. Já perceberam que o povo até hoje quando vai molar a faca, molha, bota na pedra e começa a esfregar? Então, aí antes era uma pedra na outra. Então, quando esses nossos ancestrais passaram a fazer suas ferramentas de pedra polida, então essa época aqui passou a ser chamada de Neolítico ou Idade da Pedra Polida, certo? E observa, o que mudou não foram apenas as ferramentas, que deixaram de ser de pedra lascada e passaram a ser de pedra polida, mas a forma deles se alimentarem. Eles deixaram de caçar exclusivamente e coletar e passaram ao pastoreio e à agricultura, certo? O que é uma coisa que é necessário tanto para o pastoreio como para a agricultura, que está aqui com a letra A. Água, muito bem, água. Então, qual o local com a letra R que eles vão encontrar água em abundância? Rio, muito bem. Então, no Neolítico, esses nossos ancestrais passaram a construir suas casas próximas a rios, para que tivesse sempre oferta de água, tanto para cuidar dos seus animais, como também, esqueci de colocar aqui, alguém sabe o que é isso? Cenoura. Muito bem, é cenoura. Certo? Então, exatamente. Então, os rios iriam fornecer bastante água para a agricultura e para a criação de animais. Certo? Olha como eles não moram mais em cavernas. Eles não vão encontrar toda a caverna perto de rio. Então, eles passaram a construir suas casas perto de rios, criando as aldeias. Essas casas são de várias? Podia ser de madeira, barro e palha, barro, madeira, existem diversos tipos. Ok? Aí olha só, já que agora, qual a diferença do Neolítico para o Paleolítico? Aqui eles estão caçando, então se eles estão caçando, eles estão repondo? Não, eles estão só matando os animais, por isso que uma hora acaba. Aqui as mulheres estão plantando? Não, estão só indo pegar na natureza, por isso que acaba também, né? Agora aqui, criando animal e plantando, a comida vai se acabar? Não. Então vai ser necessário eles abandonarem sua aldeia? Não. Então no Neolítico as pessoas deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. O que é sedentário? São as pessoas que têm uma moradia certa. Agora eles vão ficar morando aqui sempre. Por quê? Porque eles têm que cuidar dos seus animais e de suas plantações. E como não vai acabar, eles vão morar aqui, os pais, depois os filhos e os filhos deles não vão precisar mais se mudar. Já no Paleolítico não, as pessoas sempre estavam mudando de um lugar para outro, por isso que eram chamados de nômades. Com o tempo, olha só, os caçadores, né, passam a ser agricultores e pastores. Começam a se alimentar bem, né, e começam a ter cada vez mais filhos. 1, 2, 3. O que vai acontecer com a população dessa aldeia aqui? Muito bem, a população vai começar a aumentar cada vez mais. E vai crescer tanto que com o tempo as aldeias vão virar isso aqui, ó. Sim, prédio, mas prédio representa o que com a letra C? Pronto, muito bem, ó. Então, com o crescimento da população das aldeias, com o tempo, vou botar aqui uma pista. E com o crescimento da população, as cidades também crescem, e essas aldeias vão se tornar cidades. Pronto.